ovo, sal e vinagre, e vou levar aqui no micro-ondas por 2 minutinhos. Agora vou mostrar para vocês como que eu fiz. Para começar, vamos precisar de um copo ou um potinho. Vamos adicionar um pouco de água. Em seguida, vou adicionar aqui uma colher de chá de vinagre nos 2 copos. Em seguida, uma pitadinha de sal. Mexe bem para dissolver todo o sal. Vamos adicionar um ovo em cada copo. Agora é só levar para o micro-ondas por 2 minutinhos. Agora vou escorrer a água com a ajuda de uma peneira. Uma dica rápida e fácil: se você tá com vontade de comer um ovo cozido, faça que vai amar. Se gosta mais molinho, em 1 minutinho já está pronto. Se gosta mais cozidinho, em 2 minutos está bom. Essa receitinha é muito rápida de fazer e pode salvar muito no dia em que seu gás acabar, ou até mesmo para fazer um ovo mais rapidinho, e ainda tem o benefício de ser feito sem óleo nenhum.